Então, a gente vai finalizar agora a nossa conversa em relação à digestão, falando um pouquinho sobre a digestão das proteínas, tá? Então, em relação às proteínas, né, a gente já tinha visto como é que era a constituição delas no semestre passado, detalhes em relação à estrutura também, né? Então, elas são formadas por aminoácidos bastante variados, até 20 tipos diferentes, unidos por ligações peptídicas, né? Então, as proteínas da dieta, a gente precisa digerir em moléculas menores, quebrando, então, essas ligações peptídicas, degradando elas em aminoácidos livres, ou em moléculas menores, porque eu posso absorver tanto di quanto tripeptídeos também, tá? Tem uma diferença em relação aos glicídios. E tem um aspecto diferenciado em relação aos neonatos, né, em relação aos recém-nascidos, que neles acontece por algum certo período a absorção transitória de óligo e polipeptídeos, ou seja, moléculas grandes mesmo, e isso é fundamental para permitir que eles possam absorver os anticorpos presentes no leite materno, né? Então, a gente sempre se comenta sobre a importância do aleitamento materno, enfim, e um aspecto importante é que ele carrega, então, anticorpos presentes no corpo da mãe, né? Agora, como absorver anticorpos? Porque anticorpos são proteínas, né? Então, o que permite a absorção dos anticorpos logo depois do nascimento, a partir do leite materno, é uma absorção dessas moléculas inteiras, né? Então, são moléculas bem grandes, então, por isso acontece um mecanismo específico nos neonatos para absorção, então, dessas imunoglobulinas maternas. Então, para a digestão das proteínas, o organismo precisa produzir enzimas que são as proteases, né, que quebram, então, ligações peptídicas. E a gente tem, então, várias proteases diferentes, né, que podem atuar, tanto endoproteases ou endopeptidases. Por que endo, né? Porque elas quebram ligações peptídicas dentro da cadeia proteica, né? Enquadram-se nesse grupo a pepsina, a tripsina, a quimiotripsina e também a elastase. E além dessas, também tem as exopeptidases. Por que exo? Porque elas quebram ligações nas pontas, né, das cadeias. Então, tanto as carboxipeptidases, que quebram ligações na porção carboxílica, e as aminopeptidases, que quebram, né, as ligações a partir da porção N-terminal, do grupo amino N-terminal. Por isso, aminopeptidases, né? E todas elas são secretadas sempre na forma de zimogênios ou proenzimas, né? Então, também existe um mecanismo específico de ativação delas depois lá dentro do intestino. Então, a gente tem basicamente produção de enzimas, né, de proteases na mucosa gástrica e no suco pancreático, lá que eu vou encontrar, então, essas proteases, né? Em relação a pepsina, que a gente tem a produção dela na mucosa gástrica, a gente vai encontrar vários tipos de células diferentes na mucosa gástrica. Depois você vai ver detalhes sobre isso com o Prof. Mauro também, em relação a esses tipos de células e tudo mais. Mas só para a gente fazer os links já com vocês, né? A célula específica para a produção da pepsina, na forma de zimogênio, que seria o pepsinogênio, chama-se célula péptica ou principal. É ela que produz, então, né, a proenzima, o zimogênio pepsinogênio. E para que essa enzima possa ser ativada, é essencial a presença no estômago de ácido clorídrico, né? Então, outro tipo de célula produz esse ácido clorídrico, que é onde vai atuar o omeprazol, que a pessoa pediu antes ali, né? Vai atuar bem nessa célula, que é a célula oxíntica ou parietal, ela que produz, então, ácido clorídrico e também o fator intrínseco, que a gente já tinha visto que era importante para a absorção de uma vitamina, lá no semestre passado. Lembram qual que era essa vitamina? A gente falou um pouquinho sobre absorção de algumas vitaminas, algumas têm uma absorção especializada, digamos assim, né? Então, o fator intrínseco é importante para a absorção de uma delas. Lembram qual que era? Vamos resgatando os assuntos aí, né? Tá tudo conectado, tudo interligado. Uhum. Aqui nesse slide 50, a gente tem, então, um esqueminha mostrando como é que aconteceria esse processo de ativação do pepsinogênio, né? Então, onde a gente tem a participação do ácido clorídrico, porque ele vai permitir, então, que a gente tenha um pH adequado para a atuação da pepsina, e a pepsina, então, vai fazer um processo de ativação proteolítica. A gente vai ver detalhes sobre isso já. Então, para a ativação do pepsinogênio, é essencial que a gente tenha uma quantidade, pode ser bem pequena, mas, né, uma quantidade
mínima de pepsina presente no estômago, né? E ela, então, em pH ácido, pode atuar sobre outras proteínas, inclusive sobre o zimogênio, pepsinogênio, né? Então, o pH ácido favoreceria essa atuação da pepsina, de modo a que ela possa, então, quebrar uma parte da molécula do pepsinogênio, que é essa partezinha que a gente vê em vermelho no slide aqui mais à esquerda, na figura à esquerda, indicando que ali eu tenho um peptídeo que vai ser removido, vai ser quebrado via atuação da pepsina, né? Então, ela remove esse resíduo que compreende quase 50 aminoácidos e deixa, então, o sítio ativo da enzima acessível para a atuação sobre os seus substratos, né? E desse modo, então, ela pode catalisar a sua autoativação aqui, né? Novas moléculas podem ativar novos imogênios aqui, e a gente tem uma ativação bem rápida das moléculas de pepsinogênio, formando pepsina, quando o pH do estômago começa a reduzir, né? Então, quando a gente não está em processo de digestão, o pH não fica tão ácido, mas quando a gente começa, né, a mastigar algum alimento, já tem um estímulo todo preparando o estômago para fazer a digestão, então estimulando as células parietais a secretarem as células oxínticas ali, a secretarem o ácido clorídrico, né? E dessa maneira, então, diminuindo o pH, a gente tem uma ativação em massa das enzimas para a digestão das proteínas, para iniciar a digestão delas daí, tá? Bem, e lá no intestino, como é que aconteceria a ativação das proenzimas, as proproteases lá pancreáticas, né? Também um mecanismo semelhante com uma ativação proteolítica, né? O que significa isso? Uma ativação onde a gente tem uma lise, né, via atuação de proteases, quebrando uma parte da cadeia do zimogênio, para que ele possa dar origem, então, à forma ativa da enzima, né? Tudo isso vai iniciar sempre pela ativação do tripsinogênio em tripsina, né? E a partir dela, então, ela pode atuar sobre outras enzimas aqui, ou proteases, ativando as enzimas, então, em cascata. Também uma ativação em escala exponencial, né? Uma enzima ativa a outra, eu tenho duas ativas que ativam 4, que ativam 8, que ativam 16, e assim por diante. Então, uma ativação também rápida que pode acontecer lá no intestino. E como é que vai acontecer a ativação primeiro da tripsina, né? Parte do tripsinogênio, como é que aconteceria o mecanismo inicial da ativação, né? Isso compreende daí a participação de uma outra enzima presente na borda em escova, que a gente conhece como enteroquinase ou enteropeptidase, né? Então, quando o pâncreas libera o seu suco pancreático aqui, a gente tem várias enzimas, elas estão na forma inativada, né? Então, para que elas sejam ativadas, acontecem vários mecanismos. A gente tinha visto antes lá da ativação da colipase, enfim, pela borda, né, pela ativação pelos sais biliares, né? A ativação de fosfolipase A2 e também da colesterol pela atuação dos sais biliares. A ativação, por exemplo, no caso aqui das proteases, pelo contato do tripsinogênio com a enteroquinase ou enteropeptidase, né? Então, isso é importante para que as enzimas sejam ativadas somente nesse ambiente, que é um ambiente que tem uma proteção, né, de muco na superfície das células, que protege, né, da digestão, de ela sofrer digestão, né, via atuação do suco pancreático, né? Então, um ambiente propício para que essas enzimas possam atuar na digestão dos alimentos. Então, ela que vai iniciar todo o processo, convertendo o tripsinogênio, as primeiras moléculas de tripsinogênio em tripsina, né? E a partir daí, sim, novas tripsinas podem ativar novos tripsinogênios, e assim também como outras proproteases, numa reação daí em cascata em escala exponencial, né? Aqui uma visão também do que aconteceria, né? Então, através da atuação da enteropeptidase ou enteroquinase, a ativação do tripsinogênio em tripsina, né? E ela podendo atuar sobre novos tripsinogênios, convertendo em enzima ativa, assim como também sobre outros imogênios, ativando também eles para a forma ativa, né? Então, um processo de ativação proteolítica. Bem, por que a gente tem tantas enzimas proteases? Porque, na verdade, o que elas fazem? Elas atuam do mesmo modo, elas quebram ligações peptídicas, né? Então,
faz o mesmo tipo de da atuação inicial, né, que seria a quebra da ligação em si. Mas a gente tem vários tipos diferentes de proteases, porque cada uma delas vai se associar com regiões específicas na proteína para fazer essa quebra de ligação, né? Então, por isso, tantas proteases diferentes. A gente pode pensar, mas, poxa, prof, as proteínas não são todas formadas pelo mesmo tipo de ligação, não tem alfa 4, alfa 6, beta 4, nada disso, é só ligação peptídica, é o mesmo tipo sempre, né? Por que tem tanta enzima diferente, né? Então, tem tantas enzimas diferentes porque elas têm um local de ligação que é específico para cada uma. Então, elas têm que encontrar na proteína certos aminoácidos para elas poderem interagir com a proteína, se associar e quebrar a ligação naquele ponto. Então, cada uma tem um local de ligação diferente, né? Essa figurinha no slide 55, ela mostra um pouquinho isso. Então, ela coloca lá uma cadeia peptídica hipotética aqui, e resíduos de aminoácidos estariam presentes nessas regiões para a atuação das diferentes enzimas, né? Então, por exemplo, o local contendo arginina, lisina, próxima à tirosina e fenilalanina, que é importante para a interação de tripsina, né? Já para a atuação, por exemplo, de carboxipeptidase, eu tenho que ter resíduos de alanina, isoleucina, enfim, para poder acontecer a ativação, né? Então, cada uma tem um local diferente para ligação na cadeia peptídica para quebrar as ligações entre os aminoácidos. E daí, pela atuação delas, o que vai acontecer? Elas podem liberar moléculas menores, né? Ou aminoácidos livres, dependendo se elas atuam nas pontas das cadeias, eu posso ter aminoácidos livres liberados também, né? Então, eu posso formar moléculas, cada vez que elas vão atuando, elas vão quebrando em moléculas menores, moléculas menores, moléculas menores. E os produtos formados, então, que podem ser absorvidos seriam basicamente quais, né? Aminoácidos livres, que podem ser absorvidos, e também peptídeos bem curtos, de 2 ou 3 aminoácidos. Então, ou di ou tripeptídeos podem ser absorvidos. E daí isso vai acontecer também lá no enterócito. Então, eu vou ter a absorção através de carreadores específicos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já com vocês, né? E também a gente encontra na superfície da borda em escova também peptidases, né, que ficam ativas na borda em escova, tanto na superfície, como também peptidases que atuam dentro do enterócito para quebrar peptídeos curtos que foram carreados para aminoácidos livres, daí que podem ser, então, depois transferidos, né, para a corrente sanguínea, para que eles possam, então, ser carreados via veia porta, primeiro para o fígado e depois para o restante do organismo. Então, como é que vai acontecer a absorção dos aminoácidos livres, né? Eles são absorvidos de modo diferente do que os outros, as moléculas maiores. Então, aminoácidos livres são absorvidos sempre com transporte também acoplado com o íon sódio, mas não no mesmo tipo de carreador que também é carreada a glicose ou a galactose, são carreadores diferentes, mas o mecanismo que se utiliza é basicamente o mesmo. Então, a célula cria o gradiente de sódio e potássio, né? Então, aumenta a quantidade de sódio fora e a tendência é que o sódio queira entrar. Quando o sódio entra a favor do gradiente, ele leva junto o aminoácido que pode ser carreado contra o gradiente. Então, um transporte ativo acoplado com o íon sódio. Tá? E a gente pode ter para alguns aminoácidos também carreadores outros, né? Então, alguns autores sugerem, então, a presença de carreadores que fazem difusão facilitada para alguns aminoácidos, né? E também por difusão simples, enfim, que pode acontecer para alguns que seriam, né, mais de moléculas menores, enfim, poderiam ser carreados, mas a maior parte deles é por transporte ativo. A gente considera o principal mecanismo de transporte de carregamento de aminoácidos, esse associado com o íon sódio. E depois deles carreados, então, qual o destino deles, né? Então, permear aqui a porção basolateral do enterócito, através de um processo de difusão facilitada, para que esses aminoácidos, então, possam cair na corrente sanguínea e serem captados pela veia porta. Bem, mas o enterócito ele pode absorver moléculas um pouquinho maiores também, né? Então, eles podem absorver di ou tripeptídeos, mas com um carreador distinto, que faz um transporte daí acoplado com íons H+, com prótons, né? Então, o enterócito ele tem um outro tipo de bomba de sódio e H+, aqui, que bombeia o sódio para dentro e o próton para fora, criando também um gradiente. E é esse gradiente que impulsiona, então,
a absorção desses peptídeos, tá? Esses peptídeos, depois, uma vez dentro da célula, eles são digeridos em aminoácidos livres, né, através da atuação de peptidases aqui dentro do enterócito, e esses aminoácidos livres, então, também permeiam, né, por difusão facilitada aqui, carreadores, atingindo a corrente sanguínea. Então, outro mecanismo de transporte para peptídeos. Bem, e como é que os bebês absorvem moléculas tão grandes, né, como, por exemplo, um anticorpo, um IgG, por exemplo, né, uma hemoglobina do tipo G, que é uma das menores, inclusive, né, porque tem anticorpos que são maiores. Mas ele, que é o mais simples, ele tem uma estrutura, como a gente vê aqui no lado direito do slide, aqui embaixo, uma estrutura básica de um anticorpo, uma globulina. Então, um IgG, ele teria mais ou menos essa estrutura. Duas cadeias pesadas, que são essas que formam a parte de dentro do Y aqui do anticorpo, e as cadeias leves que formam a parte de fora aqui. Então, uma estrutura proteica bastante complexa, né? Para que os bebês consigam absorver os anticorpos presentes no leite materno, é essencial daí um outro tipo de mecanismo de transporte, né? Que não dá para quebrar tudo isso daqui, absorver e depois reconstruir, porque para reconstruir proteínas eu preciso usar informação genética e eles não têm essa informação ainda, porque eles não tiveram contato com os agentes patogênicos, enfim, então um processo de imunização que eles fazem que é passivo, eles vão só receber os anticorpos, mas sem ter estímulo dos seus linfócitos ainda, isso vai acontecer depois, mais à frente, tá? Então, para a captação dessas moléculas grandes, essa figurinha aqui à esquerda mostra um pouquinho o que aconteceria, então, a captação da molécula inteira por um mecanismo de transcitose, né? O que seria a transcitose? Seria uma captação através do englobamento, então, desse anticorpo de um lado da célula, do enterócito, a formação de uma vesícula, e essa vesícula, então, se atachando aqui na outra face do enterócito, a face basolateral, liberando o seu conteúdo na outra porção. E essa molécula, então, seria carregada também pela corrente sanguínea, passando, então, pelo fígado e depois para o restante do organismo. Tá? Então, mecanismo de transcitose bem interessante. Esse mecanismo, ele atua nos primeiros meses, logo após o nascimento, tá? Depois, os bebês perdem esse mecanismo. Então, até uns 6 meses ali, um mecanismo importante, depois eles começam a perder esse mecanismo de captação, né? Até porque eles começam daí também a ter estimulados, né, o seu sistema imune, enfim, ter contato com, no caso hoje, com vacinas, né, que eles vão ter contato primeiramente, e dessa maneira o seu organismo mesmo vai fabricar os seus próprios anticorpos, mas nos primeiros meses é bem importante esse mecanismo de transcitose. Então, a gente não faz mais transcitose, tá? Outra coisa também importante em relação à transcitose é essa questão também de que leite vai ser dado para o bebê, né? Como eles têm esse mecanismo de absorção de proteínas grandes, sempre se recomenda evitar né, o aleitamento do bebê com outros leites que não o leite materno humano, né? Mas às vezes é preciso, né, utilizar outros leites também, né? Então, às vezes, alguns bebês podem apresentar hipersensibilidade, alergias, enfim, porque ele vai acabar absorvendo essas proteínas, né, inteiras. Então, tem alguns leites que eles fornecem nutrientes, são leites derivados do leite de vaca, enfim, mas são leites parcialmente digeridos, que têm proteínas menores, que seriam menos alergênicas, né? Então, existem várias formulações hoje alternativas para bebês que não podem ser amamentados com leite materno, ou que não é possível fazer aleitamento materno, mas o ideal sempre é o leite materno humano, né, que é o ideal. Tudo bem, pessoal, então, em relação a essa parte da digestão das proteínas e absorção? Então, a gente tem um conjunto de enzimas bem mais amplo do que a gente viu para outras, né, macromoléculas presentes na nossa alimentação. Então, são várias enzimas, né? A pepsina, presente no suco gástrico, a tripsina, quimitripsina, elastase, carboxipeptidases, aminopeptidases, enfim, e todas elas secretadas na forma de zimogênios e ativadas, então, por aqueles mecanismos que a gente viu anteriormente, né? Isso permite, então, que essas enzimas consigam quebrar os polipeptídeos em aminoácidos livres e moléculas menores, né? Que daí permite, então, que a gente consiga absorver esses aminoácidos livres para o transporte ativo associado com íon sódio, peptídeos com 2 e 3 aminoácidos para o transporte ativo associado com íon H+,
E essas moléculas aqui, mesmo maiores absorvidas, elas são quebradas dentro do enterócito para realmente, quando cair na veia porta, ter somente aminoácidos livres lá presentes, né? E daí, a partir dali, depois da primeira passagem feita pelo fígado, esses aminoácidos podem atingir os outros tecidos do organismo também, né, para executar suas funções principais, que seriam de formação de proteínas, mas também de formação de derivados de aminoácidos, enfim, os mais variados. Tá? Então, essa última figurinha aqui, ela resume um pouquinho o que a gente conversou hoje, né? O processo, então, de digestão e absorção de nutrientes no nosso organismo, ele é um processo bastante complexo, envolve a atuação de diferentes sucos, né, digestivos, que a gente pode encontrar diferentes enzimas, então, desde a cavidade oral, onde a gente encontra enzimas ali, né, amilase salivar, lipase lingual, né? A atuação daí de enzimas presentes no estômago, né? A gente viu a atuação de lipase gástrica, pepsina. Depois, quando o alimento chega lá no intestino, secreção, né, biliar, do suco pancreático também, mais um monte de enzimas presentes aqui, né? E a gente não falou sobre algumas enzimas outras que o pâncreas também produz. Então, ele, além de digerir, poder digerir, né, carboidratos, lipídios e proteínas, ele também produz nucleases que degradam, por exemplo, parcialmente ácidos nucleicos, DNA, nucleotídeos. A gente vai falar depois um pouquinho mais sobre isso, depois mais à frente no semestre também com vocês, mas também são enzimas presentes no suco pancreático, né? E dessas enzimas ativadas todas aqui na porção do duodeno, né, enfim, por mecanismos vários, então, que permitem, então, a atuação delas sobre os diferentes tipos de alimentos para acontecer, então, a absorção, principalmente em jejum e ilho, né, desses nutrientes, tá? Isso na porção do intestino delgado. No intestino grosso tem um perfil de absorção daí distinto de outras coisas, né, principalmente a água, eletrólitos, principalmente, mas as moléculas, né, orgânicas, principalmente no intestino delgado, acontece a absorção delas daí, tá?